É bom lembrar, pessoal, que essa raiz quadrada aí, ela entra como um fator chamado fator de Lorentz. Né? Esse fator de Lorentz é um fator de correção desse efeito que vai ter o tempo, que vai ter também o comprimento, a massa, algumas outras grandezas físicas. Podemos também chamar esse fator de Lorentz, porque muitos falam assim, tempo relativo igual a tempo próprio, que é esse ΔT', vezes o fator de Lorentz. Se você trabalhar dessa maneira, tempo relativo ΔT igual a ΔT' vezes esse fator de Lorentz, esse fator seria, portanto, 1 sobre essa raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2. Aí o cálculo, você vai fazer o quê? Vai substituir os dados que você tem, né? Portanto, ΔT' foi dado na questão 2,2. Everton, eu preciso colocar aí o 10 a menos 6? Bem, se você deixar só o 2,2, a sua resposta do ΔT vai ser também em microsegundos. Substituindo também no valor de V, o que foi dado, 0,998C, aí você vai levar isso ao quadrado. A dica que a gente dá, pessoal, é que você não precisa agora substituir o valor de C. Não, pode deixar esse C aí, porque ele vai levar ao quadrado e vai cortar com outro C ao quadrado que está no denominador. E a dificuldade, digamos assim, da matemática seria essa multiplicação, esse 0,998 ao quadrado. Mas feita essa continha, 1 menos esse 0,998 ao quadrado, tirando a raiz quadrada e pegando esse 2,2 dividindo por toda essa raiz, vamos obter o resultado, ganhando o tempo aí, 35 microsegundos. Veja a diferença, pessoal. Se você estivesse viajando junto com o meson, junto com ele, você seria próprio, você mediria o tempo próprio 2,2 microsegundos. Só que você na Terra, vendo o muon em movimento, você vai medir outro tempo, você vai medir um tempo maior, você vai medir 35 microsegundos. É isso que a gente chama de dilatação do tempo. Ou seja, para quem está aqui na Terra, vai perceber uma vida, esse meson, ele vivendo mais. A sua vida seria em torno de 35, ao invés de 2,2, 35 microsegundos. Então, passando aí, a gente vai perceber, a gente vai fazer novamente o cálculo do ΔS para você ver agora a diferença. Olha, então, vamos lá. Então, em relação a R, você, repito, na superfície da Terra, seria esse referencial R, o meson, ainda vivo, entre aspas, é capaz de percorrer uma distância dada por... Aí tu vai fazer o mesmo cálculo, ΔS, V vezes T, 0,998 vezes C, 3,10 a oitava. O cálculo que você fez antes, só que no lugar de colocar aquele tempo 2,2, você coloca o tempo 35. 35 vezes 10 a menos 6, e você vai obter justamente 10.500 metros. Ou seja, dessa forma, fica explicado por que os mesons conseguem chegar à superfície da Terra. Né? Veja como é uma questão interessante. A gente já há um certo tempo canta essa bola para cair no vestibular, uma questãozinha envolvendo a dilatação do tempo. Como eu falei, todo ano cai uma questão de relatividade. Só que faz um certo tempo que não cai uma questão de dilatação do tempo, e é um assunto sempre bem discutido, é um assunto que gera sempre aquela dúvida na cabeça do aluno. Então é bom a gente bater nessa tecla e a gente pode ser uma questão. Então você não pode esquecer de forma alguma diferenciar os referenciais. Não esqueça que quem está observando aquele fenômeno em repouso em relação àquele fenômeno é chamado de próprio, e quem percebe o fenômeno em movimento, no caso o fenômeno seria essa partícula em movimento, então vai ser chamado de relativo. Você na Terra, vendo a partícula se deslocando para chegar na superfície da Terra, você é chamado de referencial relativo, e você vai medir o tempo relativo, né? E esse tempo, repito, você percebeu que deu 35, e pelo cálculozinho, a partícula vai percorrer sim os 10.500 metros, e portanto a gente explica por que essa partícula ou essas partículas chegam na superfície da Terra. Boa questão, não é, Luiz? Ok, vestibulando. Professor F, eu queria lembrar também aos vestulandos, para cá, que realmente Einstein derrubou a teoria de Newton, que hoje não é mais uma lei de Newton. A gente usa ela porque essa teoria formulada por Newton funciona, os números, e dá para se construir prédios, essas coisas todas, trabalhar na construção civil, mas Einstein mostrou que Newton estava errado. Em que Einstein se baseou nisso? Nós sabemos, por exemplo, se você está num ambiente fechado, sem acesso ao lado externo, sem um referencial para você
verificar, você não tem como saber se você está em repouso ou se você está em movimento com velocidade constante. Por exemplo, aqui rapidinho, a Terra está girando em um intervalo de tempo infinito, né, mínimozinho, né? O que é que vai acontecer? Finitesimal, me desculpe, você aqui não percebe se está em repouso ou se está em movimento, mas nós sabemos que estamos em movimento. Então, a partir desse experimento, Einstein provou que a teoria de Newton estava errada, que ia chegar num ponto que você ia conseguir observar que estava parado dentro de um recinto fechado. Isso a gente vai comentar aqui em outra oportunidade. Mas o que eu queria dizer a vocês é que Einstein derrubou a teoria de Newton, as leis de Newton, exatamente mostrando que a velocidade da luz ela é absoluta no vácuo, tá certo? Então, antes, a gente tinha a ideia de que a velocidade era relativa pela teoria de Newton, que funciona muito bem aqui em velocidades baixas, né? Deixou de ser uma lei porque não funciona em outras situações, então não é uma lei geral. A lei geral é a nova física de Einstein. Então, se ele diz que a velocidade da luz é constante, quem é que vai variar? Espaço é velocidade vezes o tempo. Então, se a velocidade que passou a ser constante, quem vai variar é o espaço e o tempo. Então, diferente da teoria de Newton, de que o espaço e o tempo seriam o mesmo em qualquer evento, em qualquer viagem, e quem mudaria era a velocidade. Na teoria de Einstein, a velocidade é constante e lógico que quem vai ser variável são os espaços e o tempo, que foi mostrado aí, que o tempo, numa determinada situação, era 2,2 segundos, em outra situação já era 35 microsegundos. Então, mudou o tempo. Isso já foi mostrado experimentalmente com irmãos gêmeos através de velocidades em aviões supersônicos, tá certo? Com a maior velocidade que podia atingir, com relógio atômico, mostrou que o irmão gêmeo que ficou na Terra e o que participou dessa viagem, realmente o que participou da viagem ao voltar estava microsegundos mais novo do que o que ficou aqui na Terra. Então, o tempo é relativo, como foi nessa questão, e lógico que o espaço também. Então, o Messon consegue percorrer 10.500 metros, como foi feito aí na questão, mas na verdade, para ele, instalar o espaço dele é o mesmo que você receberia. Importante também observar que a teoria de Newton, a velocidade iria para o infinito, é V igual a VO mais a T, aquela reta que a velocidade iria ao infinito. Se você acelerasse um carro, tivesse combustível direto, ele ia cada vez acelerando em linha reta e iria para o infinito. E Einstein mostrou que estava errado. Isso hoje é provado em acelerador de partículas, né? Que partículas, por mais que aumente, forneçam energia, aquela partícula vai aumentando a sua velocidade, mas quando ela atinge a velocidade da luz, por mais que coloque aceleradores, construa um acelerador de partícula que tenham mais energia, que ela pudesse ultrapassar aquela velocidade da luz, a partícula não ultrapassa a velocidade da luz. Na verdade, aquela energia a mais que é dada para a partícula subatômica, ela simplesmente é transformada em massa. Então, enquanto Newton, a velocidade chegaria ao infinito, para Einstein existe um limite que seria a velocidade da luz, que todo corpo que possui massa não atinge a velocidade da luz. Luiz Carlos, inclusive, aproveitando os seus comentários, é importante também a gente frisar o seguinte: a gente percebe muito o aluno dizendo assim, Everton, a teoria da relatividade mostra que tudo é relativo. E não é bem assim. Na verdade, o que é interessante frisar é que a teoria da relatividade, ela se baseia em algo que não é relativo. É até meio paradoxal isso, eu costumo comentar esse sábado, mas é a verdade. A teoria da relatividade, ela se baseia no fato, como você falou, Luiz, que a velocidade da luz no vácuo é constante, é independente de qualquer referencial, sempre 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então, Newton não imaginava que pudesse acontecer isso, né? O legado deixado por Newton, dentre outros, era que toda velocidade seria relativa, dependeria de um referencial. E a gente, no século XIX, ficou diante de uma situação inesperada, né? Que existe, sim, uma velocidade que não é relativa. A velocidade da luz no vácuo. Aí, a partir disso, é interessante, a partir de uma velocidade, de um certo absolutismo, né, da velocidade da luz ser absoluta, é que entra a teoria da relatividade. Então, cuidado com alguma questão que fale que a relatividade diz que tudo é relativo. De forma alguma, não caia nisso. A gente percebe, como o Luiz Carlos falou também, que a partir do momento que a velocidade da luz no vácuo é constante, aí algumas grandezas se tornam relativas, como tempo, como comprimento, né? E isso, como massa. Mas não esquecer que o que fundamenta, é importante isso, a teoria da relatividade restrita é o fato da velocidade da luz no vácuo ser absoluta. Importante demais.